hoje num formato um pouco diferente, se iniciando com uma vigília. E é bênção, para a glória de Deus. Eu vim com uma palavra no coração, mas chegou aqui, Deus me direcionou por outro caminho. E eu quero ser fiel àquilo que Ele colocou em meu coração. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso de número 29. Nós vamos fazer menção de alguns versos. Enquanto você procura nessa noite, eu quero externar minha gratidão. Primeiramente a Deus por mais um dia de vida, por poder falar da sua palavra, por poder louvar junto com os irmãos, por poder participar de um ambiente tão gostoso de adoração como nós já sentimos aqui nessa noite. Sou grato a Deus pela sua vida, pastor Jurandir, pela confiança, por sua família, por cada um que está aqui hoje. Você não veio à toa. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não se preocupa com quem não veio, não. Porque hoje a palavra é para quem está aqui. E como o pastor disse, que através da minha atitude, o de repente pode acontecer, enquanto você se posiciona aqui, Deus pode visitar alguém lá. Então hoje é noite dos que estão aqui, se posicionar, para que nós venhamos ver grandes coisas e milagres acontecer neste lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 29. Está escrito assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Verso 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quantos foram cheios? Alguns? Quantos? 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 Todos. Não foram metade, não foram 2 ou 3, foram todos quanto decidiram tomar uma atitude, estar no ambiente certo e buscar o Deus certo. E eu creio que nessa noite alguém veio com a mesma atitude, reunidos no lugar, igual nós adoramos aqui, é para te adorar, é para dizer que o seu nome é grande. E aí o que ele vai fazer depois que nós adorarmos, eu não sei, mas o que eu sei é que alguma coisa ele fará. Nessa mesma alegria e com esse mesmo entusiasmo, se sente, se você quiser e puder, aplauda o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Nós lemos um texto aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque nesse livro nós vamos ver muitas histórias e muitos textos escritos de homens que, cheios do Espírito Santo, eles impactaram a sua geração, impactaram o lugar onde eles estavam. Esse livro, ele acaba em Atos 28, com Paulo adentrando numa ilha chamada Malta. Paulo chega num lugar depois de passar por um naufrágio, e lá ele encontra uma fogueira acesa. Só que o fogo já estava aceso. Mas o fato de alguém chegar a encontrar o fogo aceso, ele sendo um visionário, ele entende, se eu não alimentar esse fogo, ele se apaga. Então Paulo simplesmente ele não se aquece com a fogueira que já está acesa, ele vai buscar graveto. Quando eu cheguei aqui, essa fogueira já estava acesa. Então a única coisa que eu vim fazer, pastor, é buscar lenha. Buscar lenha para que ela permaneça. E quando eu for embora, ela vai continuar acesa. E vai ter pessoas aqui que o papel é buscar lenha. Porque a ordem que Deus deu é que nós temos que trazer a lenha. Porque Ele é responsável em mandar a brasa e trazer o fogo. Perceba que Elias conserta o altar. Elias traz lenha, traz os elementos do holocausto. Mas na hora de mandar fogo, não foi Elias que foi buscar. Foi Deus que mandou por causa que alguém se posicionou na terra. E toda vez que alguém se posiciona aqui embaixo,
aquele que está no céu responde. E eu quero crer que nessa noite tem lenha aqui nesse lugar. Homens e mulheres dispostos a buscar e a se colocar como lenha para queimar por Ele e para Ele. Então, baseado nisso, Atos dos Apóstolos acabou dessa forma. Mas ele começa com uma instrução de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 49, Jesus vai dizer aos seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus está falando acerca de uma promessa. Jesus está dando uma orientação para quando ele não estivesse mais aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está dando as últimas instruções. Jesus está falando com seus discípulos e ele vai dizer: olha, João veio e batizou com água, mas vai vir um que não vai batizar simplesmente com água. Ele vai ter o batismo diferente, um batismo que vocês não serão mais os mesmos, o batismo do Espírito Santo, e vai ser logo depois desses dias. E aí Jesus continua dizendo: e quando vocês receberem a virtude do Espírito Santo, no verso 8 do capítulo 1, ser-me-ão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, porque Jerusalém simboliza onde ele me plantou, é o lugar onde eu estou. Judéia simboliza a vizinhança. Samaria, aquele que eu não gosto também não gosta de mim. E confins da terra, aonde ele me levar. Então Jesus não deixou brecha. Aonde vocês forem, vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas. E quem é uma testemunha não consegue ficar parado. É igual o pastor falou: eu vou ali, se eu tiver oportunidade, eu falo. E se não tiver oportunidade, eu arrumo oportunidade para falar. Eu crio oportunidades, mas eu não perco a chance de poder dizer do Jesus que um dia me salvou. Porque só você sabe de onde Jesus te tirou. Todo mundo aqui tem uma história diferente. Ninguém é obra do acaso. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Nós estamos aqui porque somos maus, somos pecadores, somos infiéis e precisamos de um Deus para nos salvar. Precisamos de um Salvador, de um Redentor para as nossas almas, porque se não for Ele, não tem chance para nós. Então, baseado nessa palavra, os homens que não sabiam o que estavam esperando, eles decidem obedecer e eles ficam em Jerusalém, reunidos, para que do alto eles possam ser revestidos desse poder. Quando Jesus está dando essas instruções, Jesus fala: vocês serão as minhas testemunhas. Eles estão olhando e vendo Jesus. E daqui a pouco Jesus some entre as nuvens. E dois varões vão dizer: o que olhais? E eles estavam dizendo: nós estávamos falando com Jesus. Só que agora Jesus sumiu, Jesus subiu aos céus. E aí os varões vão dizer: ele vai voltar. 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 Nós louvamos isso aqui essa noite. Nós louvamos isso aqui essa noite. És adorado entre nós. Nós louvamos acerca de uma igreja que está se preparando para ir se encontrar com Ele. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos que essa promessa ainda está de pé. Ele ainda não voltou, mas Ele vai voltar. E é baseado nessa palavra que nós nos reunimos. É baseado nessa palavra que nós fazemos conferência no Espírito a cada ano. Enquanto alguém decidiu estar no sambódromo, estar bebendo, estar fazendo o que quer que seja, você decidiu estar aqui. O sono não te segurou, o cansaço não te segurou, a tristeza não te segurou, as impossibilidades não te seguraram, você chegou. Você chegou. E só você sabe as dificuldades que você enfrentou. É dor de cabeça no decorrer do dia, é luta, é prova, e você fala: mas eu preciso estar lá. Eu coloquei no meu coração o desejo de adorar e eu vou terminar esse dia adorando. Então os homens disseram: ele vai voltar. E crendo nessa palavra, em Atos 2, eles se reúnem. Talvez num ambiente como esse. Não sei.
como eles faziam, nem de que maneira, mas eles estavam reunidos. A Bíblia não diz, mas eu quero acreditar que naquela reunião alguém dizia: vem Espírito Santo, vem promessa de Deus, vem Espírito Santo, vem poder de Deus. E aí de repente, um som forte e veemente invadiu o ambiente e novas línguas foram conhecidas e aqueles homens receberam um empoderamento da parte de Deus que a sociedade nunca mais foi a mesma. E na primeira pregação de Pedro, aproximadamente 3.000 almas vieram até os pés do Senhor Jesus. E a pregação deles era uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro liberava a casa? Não sei, mas as pregações que eu vejo escritas na Bíblia é: arrependei-vos. Pedro liberava carro, Daniel? Não sei, mas as pregações que está escrito na Bíblia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus pode fazer? Pode, mas esse não é o foco principal do Evangelho, porque Deus precisa que nós venhamos ser fiel, porque é melhor sermos salvos sem nada, do que perecermos com muitas coisas. Então, para Deus mais importa que um pecador se arrependa e seja salvo, do que um homem bem-sucedido perder a sua própria alma. Não é errado ter coisas, não é errado ser bem-sucedido, não é errado conquistar, mas desde que o meu coração não esteja nessas coisas. E essa igreja que está crescendo, ela é tão desprendida de tudo, que a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. E se alguém passava necessidade, alguém vendia uma propriedade, um ajudava o outro, e tudo era comum a todos. Eles se reuniam, eles oravam, eles partiam o pão, eles estavam juntos em comunhão. É uma igreja que dividia os recursos, é uma igreja que estava em comunhão, é uma igreja que comia junto, se assentava junto, partilhava junto das coisas do reino de Deus. E quão maravilhoso é poder sentar à mesa e falar do Senhor Jesus, e falar do que Ele tem feito. Porque se eu tiver a oportunidade de sentar na mesa com você, você vai ter alguma coisa boa para contar acerca do que Jesus já fez. De quantas impossibilidades já aconteceram. E você não podia, mas você sabe que alguém fez, e foi Ele que fez. Então, baseado nisso, e cheio do Espírito Santo, e de tudo aquilo que Deus estava fazendo através deles, eles começam a sair e pregar o Evangelho. Pedro prega, a igreja já começa com 3.000 membros. 3.000 almas para abraçar, 3.000 almas para cuidar, 3.000 almas para dar a paz do Senhor, 3.000 almas para discipular. Quem cuida de igreja, o pastor sabe que cuidar de 50 é difícil. Cuidar de 100, mais difícil ainda. E cuidar de 3.000? Então tem que ser algo organizadamente, tem que ser algo que não vai vir do homem, mas tem que vir de Deus essa sabedoria. Perceba que chega um determinado momento que Moisés quer fazer tudo sozinho. Mas num direcionamento de Deus, Jétro diz: por que você não separa homens e esses homens vão te ajudar a liderar? Eles vão ser líderes de pequenos grupos e ali aquilo que não puder ser resolvido com eles vai chegar até você. Deus está ensinando um modelo de liderança. Deus está ensinando como dividir as tarefas para que não fique pesado para ninguém. Só que toda vez que alguém para de fazer a sua parte, alguém tem que fazer a parte por você. Só que a parte boa do Evangelho é que Deus sempre levanta alguém para fazer. Então, baseado nisso, em Atos 2 eles se reúnem. Em Atos 3, eles estão indo para o templo na hora 9. Pregar, orar a Deus. Só que como o pastor disse aqui, que aonde tem uma oportunidade de falar de Jesus, nós falamos, eles nem chegaram na igreja ainda, nem entraram no templo, nem começou o culto. Mas aí eles passam na porta e tem um coxo. E aí o coxo estende a mão e diz: dá-me prata, dá-me ouro. Pedro olha para João e diz: na minha mente.
levanta e anda. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que tem não de Deus, Rafa, que vai vir para a nossa vida, mas é para nos colocar de pé. Porque se ele só falasse sim, nós continuaríamos vivendo num comodismo e não sairíamos do lugar. Mas tem vezes que ele vai falar não, porque ele entende que o que queremos não é de fato o que precisamos. Aquele homem queria uma moeda. A moeda ia mudar a situação momentânea, mas os homens de Deus estão dizendo assim: eu tenho uma mudança para a tua vida que não é só para hoje, é para amanhã, é para depois, é eternamente. Levanta e anda. E por causa de um não da parte de Deus, aquele homem se coloca de pé, seus pés são firmados e ele entra no templo adorando. Ninguém mandou adorar, Lucas, mas ele resolve adorar sozinho, mediante ao milagre que Jesus fez, mediante ao prodígio que aconteceu. Ele sabia que ele estava preso numa doença, numa impossibilidade. Mas ao ter um encontro com homens de Deus que aproveitaram uma oportunidade, ele saiu curado. E ele pôde adentrar as portas pela primeira vez. Porque até então, ele chegava na porta e parava lá. Talvez ele não sabia o que acontecia dentro. E é por isso que receber uma moeda era o suficiente. Mas depois que ele foi curado, ele já entrou numa posição não de alguém que simplesmente pede, mas de alguém que vem entregar alguma coisa. Ele adorou ao Senhor. E nessa noite eu quero crer que em nosso meio tem verdadeiros adoradores, que vieram não somente nessas portas para pedir, mas sim para agradecer, que reconhecem que nós estávamos parados, mas Ele nos fez andar, que reconhece que nós estávamos caídos, mas Ele nos colocou de pé, que reconhece que nós precisamos ser curados, e Ele é o Senhor que nos curou, que nos salvou, que nos transformou, e que vem nos enchendo dia após dia, para que nós venhamos continuar de pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 8, está escrito: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. A sociedade fica tão atônita, porque alguém coxo agora está andando. Alguém que estava ali há muito tempo só pedindo esmola, agora consegue andar com as próprias pernas. E contra fatos não há argumentos. Então, no capítulo 4, eles chamam Pedro e João diante do Sinédrio, para que eles venham dar explicação do que aconteceu. E quando eles chamam, eles estão admirados, porque eles sabem quem era Pedro e quem era João. E aí um magistrado olha para o outro e vai dizer: mas não era esse os iletrados, os indoutos, os pescadores? Eles vão dizer: era, mas não são mais. Porque agora eles receberam uma virtude. E por onde eles passam, eles vão espargindo essa virtude. Eles vão espalhando aquilo que receberam. Eles vão compartilhando e transbordando aquilo do qual eles estão cheios. Aí é por isso que alguém diz: o que você quer eu não tenho, mas o que ele me deu, isso eu derramo sobre a sua vida. 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 Levanta e anda. Só que eles vão ser questionados. Eles vão ser questionados. E eles vão perguntar para Pedro e João: em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro pensa assim: oportunidade. Em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Já está pregando. Já está fazendo com que eles venham pensar. Como tinha fato, como tinha prova, não tinha como eles encobrirem. Então qual era a estratégia dos magistrados? Vamos fazer com que eles parem de pregar. Esconder o coxo não dá. Dizer que não curou também não dá, porque ele já andou, ele já saltou e ele já louvou. Um monte de gente já viu ele. Não dá para esconder o milagre. Não dá para esconder o que Deus vai fazer na nossa vida. Não dá para esconder porque é coisa grande. Porque estava parado e começou a andar. Porque é coisa extraordinária, não dá para esconder. Aí alguém vai dizer: então vamos fazer ele parar de pregar. Só que aí Pedro agora está cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro que outrora disse: não conheço, nem sei quem é. Agora Pedro vai dizer na cara deles, dizendo assim: olha, para nós mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles estavam cheios. Eles estavam cheios. Eles estavam cheios da presença. E mesmo diante do Sinédrio, eles não baixaram a cabeça.
mesmo diante do sinédrio, eles preferiram continuar fiel. Pedro, mas alguém pode te matar, mas eu não ligo, porque se me matar eu vou me encontrar com ele. E se continuar aqui, vou continuar pregando, e vidas vão ser ganhas, por intermédio dele, para a glória dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Nós estamos aqui numa conferência do Espírito, no Espírito. E o pastor falou no começo acerca do avivamento. Avivamento é tornar-se mais vivo. Avivamento é estar mais avivado, tornar-se mais motivado, mais cheio da presença, mais cheio daquilo que Ele quer nos dar. Avivamento é ir mais profundo. Avivamento é cavar aonde ninguém quer cavar. Avivamento é muitas das vezes fazer o que ninguém quer fazer. Avivamento não é simplesmente um movimento que nós vemos nas redes sociais, mas é alguém que decidiu dobrar o joelho e clamar por santidade. Porque eu não acredito num avivamento que cria movimento, mas que não transforma o coração. Eu não acredito numa geração ao qual se movimenta muito, mas vive pouco a santidade do Espírito. Porque o mesmo Deus que nos convida para ser avivados, para ser uma tocha viva, é o mesmo Deus que nos ensina a ser santo como Ele é santo. Eu não posso pegar só a parte que me convém, porque isso não é avivamento. Avivamento é viver a totalidade daquilo que Ele entregou para as nossas vidas. É buscá-lo, ainda sem força. É clamar por Ele, ainda no momento de dificuldade. É dizer, eu vou adorar Ele, ainda que estejam me ameaçando, assim como estavam ameaçando Pedro e João diante daquele sinédrio. E é nesse ambiente que aqueles homens normais, aos olhos humanos, iletrados, indoutos, mas aos olhos de Deus, eram escolhidos. Aos olhos de Deus, foram cheios do Espírito Santo. E por intermédio do Espírito Santo, fizeram com que aquela sociedade nunca mais fosse a mesma. Foram ameaçados, voltaram para se encontrar com seus irmãos. E aí eles fazem a oração que nós lemos aqui. A oração deles começa, Atos dos Apóstolos, verso 24, unânimes em oração. Eles começam, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. O que eles estão fazendo aqui? Iniciando uma oração, reconhecendo a soberania de Deus. Tu és soberano. Verso 25, eles estão dizendo e reconhecendo quem Deus é. Nós reconhecemos que podem até se levantar pessoas contra os teus propósitos, para parar as tuas obras, mas se levantarão para cair. Do verso 26 ao 29, eles vão reconhecer que Deus está no controle. Eles vão falar acerca daquilo que aconteceu, porque verdadeiramente contra o teu Filho Santo Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Perceba, o inimigo achou que está triunfando, mas eles estão dizendo, eles acharam que estava ganhando, mas era para cumprir-se tudo aquilo que já estava no seu controle. Eles estão declarando que Jesus está no controle de tudo. Eles acham que matando o ungido, se levantou Pôncio, se levantou o povo, se levantou os inimigos, achando que tinha triunfado, mas na verdade eles estavam cumprindo o teu propósito, e foi feito aquilo que havia de fazer. Em outras palavras, eles estão dizendo, o Senhor está no controle de tudo. Aí no verso 29, que é o que nós lemos aqui, eles terminam a oração. Nós lhe pedimos, Senhor, nos capacita. Nos capacita. E aí é o verso que nós lemos aqui. Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Estão correndo risco, estão passando ameaças, e olha a oração desses camaradas. Eles não estão pedindo para que a luta diminua, eles não estão pedindo para que os inimigos morram, eles não estão pedindo para que as guerras cessem, Lucas. Eles estão pedindo assim, Deus, me capacita. Me capacita.
Na mesma proporção que aumentar a luta, aumenta a minha ousadia, porque eu vou continuar anunciando o teu nome com toda intrepidez, com toda a força, com todo o vigor, com toda a alegria, dizendo que o Senhor é bom. É igualzinho às nossas orações, não é? Porque eu não sei você não, mas quando eu estou na prova, a única coisa que eu oro, eu falo, Jesus, diminui aí. E eles estão dizendo assim, pai, não diminui não, aumenta a minha força, aumenta, me capacita, porque se o Senhor me capacitar, eu sei que eu vou vencer. E eu olho para esse texto e eu falo, Jesus, como eu sou diferente desse povo, como eu preciso ser melhor, como eu preciso aprender a olhar para a dificuldade e não pedir para ela se acabar, mas sim pedir que Ele me ensine a aprender o que ela quer me ensinar. O que Ele quer me ensinar com aquela dificuldade, o que Ele quer me ensinar com aquela luta, o que Ele quer me ensinar com aquela prova, porque tudo que Ele traz para as nossas vidas tem um propósito. Tudo que Ele traz para as nossas vidas não é à toa. Se a luta, se a aflição, se a dificuldade, ela me trouxe nessa vigília, ela já serviu de alguma coisa. Ela já teve um propósito. Se ela me trouxe num culto de domingo, já serviu de alguma coisa, essa luta não foi em vão. Se ela me fez orar e clamar o nome do Eterno, ela já serviu de alguma coisa. Essa perseguição ajudou eles, porque eles estavam ali, depois da perseguição, buscando a Deus, dizendo, tu és soberano, tu és fiel, tu tens o controle de tudo, não há quem possa te resistir, e baseado na tua força, aumenta a nossa, para que nós venhamos continuar. E nós servimos a um Deus que ouve orações. Nós servimos a um Deus que não simplesmente ouve, mas responde. E diversas vezes na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas que se posicionaram na terra e Deus respondeu. Salomão foi um deles. 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão termina a construção do templo que Deus colocou no coração de seu pai Davi. Ao terminar a construção, Salomão percebe que o templo é bonito. Tem o melhor da prata, tem o melhor do ouro, tem os melhores utensílios, mas falta alguma coisa. Falta a presença. Salomão se coloca como intercessor. E ele vai dizer, Deus, quando nós nos reunirmos aqui, atenta à oração do teu servo e do teu povo, ouve a oração. E Salomão vai falar acerca do estrangeiro, acerca daquele que está em pecado, acerca daquele que errou. Salomão vai se colocar de joelhos diante de um povo, como intercessor. Alguém se posicionando na terra. Capítulo 6, ele se posiciona. No capítulo 7, no verso 1, vai dizer, e terminando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória do Senhor invadiu o ambiente, e foi uma glória tão poderosa, que quem estava fora não conseguia entrar, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava de pé caiu de joelhos, mediante a glória que o Senhor derramou na casa. Tudo porque alguém decidiu se posicionar. E Jesus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu, Deus respondeu. Só que nem todo dia ele vai responder instantaneamente. Salomão acaba de orar e a resposta vem na sequência. A Bíblia vai dizer, e acabando Salomão de orar, veio os sinais e veio a resposta. Capítulo 7, verso 12. Deus fala para ele, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi essa casa como casa de sacrifício. Eu escolhi. E eu perguntei para Deus, o que é uma casa de sacrifício? E Deus trouxe ao meu coração, casa de sacrifício, Rafael, é o lugar onde você não vai simplesmente para pedir, mas você vai entregar alguma coisa. Lembra de Ana? Ana não tinha o que ela estava pedindo, mas ainda sem ter o que ela queria, todos os anos ela estava indo entregar um sacrifício diante do altar. E depois de 25 anos clamando, sendo humilhada, enfrentando afrontas, Deus decide responder. Mas por quê? Porque ela estava no lugar certo. Alguém vai olhar e vai dizer, foi de repente, pastor. Mas só Deus e Ana sabem. Só Deus e o Senhor sabem que tem de repente que vai acontecer, que faz 10 anos que o Senhor está orando. Só você sabe que você tem pedido para Ele. Só que o fato de não ter recebido não impediu que ela fosse entregar alguma coisa para Deus. As lutas e as aflições que aconteciam lá fora não determinava
a adoração que Ana ia entregar aqui dentro. E aí um dia a Ana está lá, tão atribulada, com a alma tão aflita, que ela está mexendo a boca, mas não está saindo palavras. E o sacerdote vai dizer: mulher, é bom que você se aparte do vinho. E ela vai responder: Senhor, eu não faço uso de bebida forte. Na verdade, é que eu estou atribulada de espírito. Minha alma está abatida. Em outras palavras, talvez Ana queria dizer: é que o Senhor não sabe o que eu ouvi de Penina agora antes de vir para o culto. É que o Senhor não sabe como está o meu coração. É que o Senhor não sabe o meu particular com Deus. O que eu tenho pedido para Ele ainda não recebi, mas mesmo assim eu estou aqui. Eu estou em pedaços. Eu estou frustrada. Eu estou caída, mas eu estou aqui. E aí aquele homem, vendo que aquela mulher era diferente, ele vai dizer assim: que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Deus ouviu a oração, mas ela se posicionou. Então perceba que Deus ouviu, mas demorou um tempo para ele responder. 400 anos sem Deus levantar uma voz profética para falar com o povo. De Malaquias até o Novo Testamento. Conhecido pela teologia como período interbíblico ou intertestamentário. Só que o fato de Deus não estar falando com o homem, não impediu do homem ir até a casa de Deus e falar com Deus. Deus não está falando, mas eu estou indo falar com Ele. Aí um dia, Deus rasga o céu. Lucas, capítulo 1, verso de número 13. Zacarias, não temas, porque Deus ouviu a sua oração. Não temas, porque Deus ouviu a sua oração. 400 anos de silêncio. E eu estou pensando que Deus não está ouvindo. Mas o homem está na casa falando com Deus. Deus não está falando comigo, mas eu vou falar com Ele. Eu ainda não ouvi a voz dele, mas eu vou falar com Ele. Aí um dia Deus manda, libera a bênção e diz assim: fala para o meu filho. Vai lá, Gabriel, fala para o meu filho que eu estou ouvindo. Fala para ele não ter medo, que eu vou fazer. Fala que o extraordinário vai acontecer. E aí o anjo desce na terra, se encontra com Zacarias, no ambiente de culto, no ambiente do templo, ali onde ele estava acostumado a servir, e diz: Zacarias, não temas, porque eu ouvi a tua oração. E Isabel, tua mulher, que é estéril, vai gerar. Lembra que eu te falei que por causa de você que está aqui, alguém vai ser abençoado lá? Quem estava no templo era Zacarias, mas quem foi abençoada foi Isabel. Naquele dia, Isabel não foi para o culto. Naquele dia, Isabel não estava dentro do templo, mas o marido estava se posicionando. E de repente, ela foi abençoada lá na sua casa. Eu não sei se você acredita nisso, mas baseado no Deus que prega pela minha boca, eu quero liberar uma palavra que o Espírito Santo me autoriza. Levanta sua mão para receber. Por causa de você que está aqui, Deus vai enviar alguém, um anjo lá, as forças dele lá, vai visitar aquele coração que é duro, que não consegue se render e ainda vai se sentar em uma cadeira aqui e glorificar. E você vai contar o testemunho dizendo: eu não podia, mas um dia naquela vigília, Deus visitou a minha casa, se encontrou com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, resgatou ele das mãos do inimigo. E hoje eu posso contar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por causa de você que está aqui, Deus vai entrar no arraial do inimigo lá. Glória a Jesus. Nós servimos a um Deus que ouve orações. O último exemplo, e eu parto para o texto para nós concluirmos. Daniel capítulo 10, verso de número 12. Daniel aplica o coração em buscar a Deus, só que a resposta não vem. No último dia de clamor, de oração, de busca, a resposta veio. O anjo fala: desde o primeiro dia, Daniel, que tu aplicaste o teu coração em se humilhar e buscar a minha face, eu ouvi. Ouviu no primeiro dia, mas não respondeu. Respondeu no último. E aí eu te pergunto, se Daniel tivesse parado de orar? E se Daniel tivesse parado de buscar? Porque tem dia que a resposta não vai vir no primeiro dia. Tem vezes que não vai vir no primeiro ano. Tem vezes que não vai vir nas primeiras tentativas. O segredo está em perseverar. Porque o sinal de a resposta não vir não quer dizer que Deus não está ouvindo. Ele ouviu no primeiro dia, mas ele respondeu no último. Só que ele explicou porque ele respondeu no último. Eu até liberei a bênção.
mas veio o príncipe da Pérsia, e aí eu tive que enviar alguém mais preparado para que a bênção pudesse chegar a você. Enviei Miguel, mas não se preocupa, que pode se levantar quem quiser se levantar, porque o mais forte, o mais valente, o maior, ele está ao nosso favor, e a resposta vai chegar no dia que ele quiser que ela chegue. Então, o que eu preciso fazer? Me posicionar e continuar buscando. Me posicionar e continuar clamando. Me posicionar e continuar fazendo. Me posicionar e continuar adorando. Me posicionar e continuar. Continuar. Ah, mas as coisas ainda não aconteceram. Continua. Ah, mas a cura ainda não veio. Continua. Ah, mas isso está errado na minha vida. Continua. 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 E por que eu falei sobre tudo isso? Porque no verso 31 vai dizer que, acabando a oração deles, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Verso 30 e 31. E todos foram cheios do Espírito Santo. Tinha luta? Tinha. Tinha prova? Tinha. Tinha perseguição? Tinha. Mas também tinha presença. Tinha presença. E a presença garantia com que eles continuassem de pé mediante em toda e qualquer dificuldade. A presença garantiu vitória no dia que não tinha força. A presença garantiu com que eles viessem conquistar, para que esse evangelho viesse chegar até eu e você no dia de hoje, para que nós tivéssemos a oportunidade de estar pregando em uma vigília no ano de 2023. Perceba que alguém se posicionou lá atrás, para que nós pudéssemos adorar hoje, e que nós venhamos se posicionar hoje, para que, se Jesus não voltar, os nossos filhos, os nossos netos, eles possam reconhecer que, se a fogueira está acesa, é porque alguém carregou lenha lá no passado. E nós precisamos continuar carregando lenha, porque quando nós não estivermos mais aqui, precisa continuar. Precisa continuar. Precisa continuar. Precisa continuar. Só que eu te pergunto nessa noite, quem é você nos dias de avivamento? O que busca lenha ou o que joga água na fogueira? Porque é fácil olhar para as redes sociais e achar bonito 140 horas ininterruptas de culto. Mas quando o pastor dá um aviso mais demorado e o culto atrasa 10 minutos, reclama. 140 horas, 150 horas ininterruptas, é lindo. Mas e na minha casa, quantas horas eu orei? Quantas horas eu busquei? É legal eles lá, e eu aqui, o que eu tenho feito? Então não é simplesmente olhar em volta o que está acontecendo, mas dizer, Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu quero fazer aqui no Brasil um pouquinho daquilo que está sendo feito lá. Eu quero que a minha igreja seja assim. Mas se eu quero, eu preciso me posicionar. Se eu quero, eu preciso tomar uma atitude. Como o pastor disse aqui, atitudes que vão fazer com que o de repente aconteça em nossas vidas. E de repente, Deus fez. E de repente, Deus curou. E de repente, as coisas aconteceram. E de repente, só que só você sabe quantos anos demoraram esse de repente. Só que essa noite, nós não vamos pedir por nada disso. Essa noite nós simplesmente vamos pedir que Ele nos encha. Porque se nós tivermos a presença, nós oraremos. Se nós tivermos a presença, nós buscaremos. Se nós tivermos a presença, nós vamos mais abençoar do que reclamar. Se nós tivermos a presença, dizimar não vai ser difícil. Se nós tivermos a presença, ofertar acontece naturalmente. Se nós tivermos a presença, as coisas vão acontecer da forma que precisam acontecer, porque Ele vai estar no controle das nossas vidas. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia e intrepidez o Evangelho do Senhor. Com a permissão do pastor, se coloque de pé nessa noite.
Eu sei que as horas se avançam e às vezes o dia foi tão cansativo e você já está cansado. Mas não perca essa oportunidade de adorar a Ele. Para que